Os ataques acontecem sempre na calada da noite. Desde março, pelo menos 60 animais, entre galinhas e patos, cavalos, carneiros e cabras, morreram misteriosamente na região metropolitana da capital paranaense. Todos da mesma forma. As mutilações, quase todas iguais, furos pelo corpo, cortes precisos, ausência total de sangue, né? O fato de ninguém perceber nada durante a noite, dos cães não se aproximarem dos locais de ataque, né? Dos cães não alardearem à noite também. Então tudo acontece num silêncio. E a gente só percebe na manhã. Perfurações no peito, coração arrancado e o que mais chama a atenção. Não tinha sangue nenhum. Nada. São José dos Pinhais. No local do primeiro ataque, registrado em março deste ano, somos recebidos pela dona da propriedade. No auge de seus 86 anos, Dona Pedrina afirma que nunca viu algo parecido. Descobriu a matança depois de estranhar o silêncio do galo, que a acordava todos os dias quando cantava. Ao ver o que tinha acontecido, percebeu que ele era uma das várias vítimas do bicho misterioso que matou pelo menos 20 animais. O galo ia cantar sempre lá embaixo. Você está na hora de eu levantar. Levantei. Não vi o galo, daí você tá ali, aquela que estava lá embaixo, ela posa comigo, né? Eu disse, vou ver as galinhas. Vim aqui pra cima, achei tudo elas mortas. Ela disse, mãe, e o carneiro do Gerson? Eu disse, não sei, o carneiro deve estar fechado, né? Quando eu vim aqui, o carneiro estava fora da casinha e estava morto. Esse espaço hoje vazio era ocupado por um dos carneiros, que foi alvo desse primeiro ataque aqui na região. Dá uma olhada, a porta chegou a ser arrombada por esse bicho misterioso. E agora está assim, vazio. Onde ficavam as galinhas também. Está tudo limpo, sem elas, com prejuízo e o medo. Que foram 2 sentimentos que ficaram para os moradores dessa propriedade. Dias depois, no sítio vizinho, o segundo ataque. Quando eu acordei de manhã, o primeiro trabalho que eu faço é lidar com os animais, né? Tratar eles, né? Daí que eu apareci na frente ali, que eu me deparei com eles tudo aqui, os patos já mortos, o cavalo estava aqui, né? O lugar que ele não poderia estar, né? Que ele estava fechado para lá, né? Já vi os patos mortos aqui, daí já vi as ovelhas também ali, mortas. Ali chegou a morrer 2 carneiros que eles vieram, daí com o impacto, com o ataque do animal lá, eles chegaram a arrebentar o portão ali, daí de volta, né? Daí uma morreu ali dentro e 3 morreu para fora. E aqui tinha mais um tanto de pato, e as galinhas que estavam dentro do galinheiro, eles mataram ali e levaram lá no gramado, lá, estavam arrodeadas as galinhas. Inconformado com a morte dos animais, seu Altair fez uma armadilha. Colocou câmera para tentar descobrir o responsável pelos ataques e conseguiu o flagrante. Os 2 cachorros foram pegos e transformados em vilões. Seriam eles os autores da chacina animal na região? Pelo comportamento deles dentro da gaiola ali, que eles estavam ali, nossa, chegava ali, se chegasse a ver, você ia dizer que não era mesmo, porque... Nossa, parece que eles queriam vir com a gente, assim, que nem aquele cachorrinho meu de manso ali. Cães, sussuaranas, muitas coisas que eles alegaram na época não se sustentam, né? Tinha pegada pelo de animal, testemunhas, padrão de ataque totalmente diferente, então não era cães ou outros animais predadores como alegaram na época. Cachorro não é. Não? Não. Não pode ser cachorro, porque cachorro, nós tinha cachorro, mas ele matava e deixava ali, não comia, né? Algum ele comia, e algum não. Os pintinhos ele comia, mas a galinha grande não. Será então que o chupa-cabras, que causou pânico na década de 90, teria voltado para cometer novos ataques? O Brasil foi um dos países com mais relatos de casos suspeitos da ação de chupa-cabras. Curiosamente, o primeiro registrado no país também foi no Paraná. Estamos em Campina Grande do Sul. Voltamos ao local do primeiro ataque no país. Em 1997, Carlos perdeu todas as ovelhas que criava. Nossas ovelhas aqui foram mortas, como todas as outras, né? Furos pelo corpo, cortes simétricos, né? Ossos do focinho arrancado, né? Maxilar arrancado. Inclusive tinha uma das ovelhas que estava prenha, ia ter filhote nos próximos dias. Essa ovelha apareceu com 2 furos no abdômen e estava sem o feto. E foi retirado dela. Foi retirado o osso do focinho dela
e toda a tampa da cabeça dela foi retirada, o couro, todo o couro foi retirado. Você podia ver até os olhos dela por trás aqui, né? Porque todas as ovelhas tiveram as orelhas decepadas. Essas orelhas foram encontradas regurgitadas próximo ao aprisco, em uma massa viscosa esverdeada. O bicho que matou os animais deixou rastros. As marcas foram refeitas em gesso. Em uma das pegadas, um rastro pequeno e outro um pouco maior. Ambos tirados do mesmo local, como se o animal estivesse subindo em direção aos alvos. Essa outra chama ainda mais a atenção, pelo tamanho e por essas duas garras pontiagudas na parte da frente. Mas além dessa propriedade, no sítio vizinho, com a presença da polícia florestal, militar, com armadilhas montadas para pegar o predador, houve o ataque mesmo assim. 20 ovelhas foram mortas de forma misteriosa e sem nenhum vestígio de sangue. O proprietário desse local encontrou, numa rua próxima, um cavalo com a língua e os olhos arrancados. A explicação dada por profissionais era de que esse ataque teria sido feito por um cão. Mas o curioso, que o proprietário nos contou também, é que quando há esse tipo de ataque, ou quando houve na época, os cães misteriosamente não se aproximavam e muito menos latiam. Belinha? Belinha? Ela é mansinha. E mesmo quando há algum tipo de alerta, ela costuma latir sim. O que não foi o caso nesta situação envolta em mistério, morte de vários animais e uma pergunta que ficou no ar. Eu fui convidado por uma reunião numa chácara próxima aqui com o pessoal do meio ambiente, do zoológico e alguns policiais também, e eles categoricamente afirmaram que era uma onça, uma sussuarana que estava andando na região. Inclusive mostraram fotos de ataque. Eles foram muito precisos e muito categóricos em afirmar que a culpada pelos ataques era uma onça. Mas, curiosamente, 15 dias depois, um pouco mais, um pouco menos, não consigo recordar, essas mesmas pessoas lançaram um laudo técnico oficial culpando os cachorros de rua, né? Eu não acredito que um cachorro mate um cavalo, mate uma vaca, entende? Ainda mais cachorro com fome, né? Cachorro morrendo de fome para comer uma ovelha, né? O cachorro mata um cavalo e come os olhos e a língua dele, mais nada, né? Ou mata um ganso e só tira o coração dele. Nenhuma pena é encontrada no lugar, né? É uma explicação então, que não cabe. Os cães não matam dessa maneira. Versão que até hoje não convenceu a família. Sempre tinha reunião de ufólogos em casa, lá na outra casa que nós morávamos e tal. Então a gente sabia, tinha total ciência na época que não era cachorro. Os ufólogos, né, pesquisavam e sabiam, sim, certinho que não era um animal. Depois de 1 ano e meio de pesquisa, né? Chegou a essa conclusão? A conclusão que eu chego que é um animal, mas não acredito que seja desse planeta. Esse tal descrito como chupa-cabra? Pode ser. Os animais mortos eram sempre trazidos pela presa à beira de lagos como este. Só nesse espaço, por exemplo, o proprietário passou noites e noites desde a primeira descoberta, em dezembro de 96, na tentativa de encontrar o autor dessa chacina animal. Aqui eles passavam noites e noites tentando identificar algum sinal que pudesse dar uma solução para um caso tão enigmático. Anos e anos se passaram e ainda a gente pode ver aqui, ó, vestígios da fogueira da última vigília que aconteceu em janeiro deste ano. Um mistério há 20 anos sem respostas. Será que existem semelhanças entre os antigos e os mais recentes ataques? Bom, o primeiro ataque foi aqui no dia 6 de dezembro, com uma vaquinha holandesa que eu tinha. Ela tinha apenas um buraco na testa, simétrico, redondo, e nem uma gota de sangue, e estava com a parte interna da cabeça vazia. O terceiro ataque foi aqui numa chácara próxima, onde foram mais de 20 ovelhas mortas, né?
Eu e minha esposa, nós ficamos mais de ano indo de cidade em cidade e entrevistando as pessoas, procurando saber o que aconteceu. E todas as pessoas que tiveram a oportunidade de ver esse animal, eles descrevem a mesma criatura. Mesmo que seja uma senhora lá do interior de Bocaiúva, que não tem acesso à televisão, não tem acesso ao jornal, não tem acesso a nada, ela descreveu o mesmo animal que esteve em Porto Rico, no México, né? O mesmo animal que teve aqui em Ortigueira. Como seria esse animal? 1,5 metro, pele escura, olhos grandes, garras grandes, né? Havia um grau de estranheza muito grande em todos os casos de morte, né? Às vezes o fazendeiro ia alimentar os animais, voltava dali 1 hora, 2 animais já estavam mortos, né? E às vezes não era apenas um animal, às vezes eram dezenas de animais mortos em questão de poucos minutos, com precisão cirúrgica, havia ausência de sangue, havia presença de muco esverdeado, uma pegada de um animal totalmente desconhecido. Foi encontrado amostras de pelo, né? Essas amostras foram analisadas em laboratório e não foi identificada a origem do animal. Era um animal totalmente desconhecido. Os cachorros considerados culpados pelos ataques em São José dos Pinhais foram analisados e não apresentaram riscos. Por esse motivo, serão colocados para adoção. Quem seria então o autor dos ataques? Uma das histórias contadas sobre os chupacabras e a mais popular é que eles seriam um produto genético ultra secreto criado pelo governo dos Estados Unidos para experimentos. Um ser extraterrestre, um mistério que ainda está longe de ser desvendado. Nós deixamos os animais aqui para fazer uma autópsia e os corpos ficaram expostos no terreno, não houve a decomposição natural da morte, né? Os animais como urubus, eles ficavam nas árvores, às dezenas, mas nenhum descia até o animal. Os corpos se mumificaram no pasto e assim permaneceram. Nem o mau cheiro da morte você podia perceber. Eu tenho uma dúvida ainda, né? Mas qualquer coisa nós estamos com a câmera instalada aí, né? Tá ainda ligado? Tá ligado ainda. Se acontecer de vir, né, a gente vai ver, né? Pode ser alienígena, pode ser uma mutação genética, pode ser uma criação em laboratório, pode ser qualquer uma dessas hipóteses ou qualquer outra coisa que a gente nem supôs ainda. A pesquisa continua, embora não seja ainda, não tenha uma ligação com chupacabras, pelo menos nesses casos que a gente viu, né? Mas a história mostra que o chupacabras ataca mais no frio, né? Então, quando chega o inverno, a gente já fica mais atento. Se acontece algum caso estranho, a gente já fica de olho e vai atrás se acontece alguma coisa. Que dá medo, dá.